Precificar um produto é um dos maiores desafios de qualquer varejista. Muito mais do que o achismo, para chegar a um valor estratégico é preciso desenvolver uma série de cálculos e considerar variáveis, além de analisar a concorrência. Diante desse desafio, o CEO da Syntax, Giovanni Coelho, apresentou a palestra Guia da Lucratividade, como implementar uma área de pricing na sua farmácia. Aqui na Arena Varejo em Foco, desenvolvida pelo Guia da Farmácia para o Conexão Farma 2024. Ele vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse tema. Tudo bem, Giovanni? Tudo ótimo, cara. Então tá bom. Giovanni, eu queria entender por que é interessante que uma farmácia tenha uma área de pricing. Quando a gente tem essa área dentro de uma loja, a precificação se torna uma área estratégica, a farmácia se torna mais lucrativa. Explica um pouco mais como que funcionaria essa área dentro da loja. Então, basicamente, o lucro está entre o preço de venda e o preço de compra. Entendeu? O lucro está nesse espaço. E quando você não tem ninguém gerenciando isso, entendeu? É um desleixo muito grande da farmácia. Então, existem muitas farmácias que estão dispostas à mudança. Então, o principal princípio, até que falo na palestra, é isso. Você está disposto a mudar? Porque a partir do momento que você quer implementar uma coisa diferente, você vai ter que mudar os processos internos. E hoje, quando você fala em price, muita gente até assusta. Eu sou pequeno, não vou ter uma área de price. Mas aí você não deixa ninguém tomando conta da precificação. E quando você não toma conta da precificação, você abre mão de controlar o seu lucro. Uhum. Então, é o seguinte, quando a farmácia, seja pequena, média ou grande mesmo, quiser implementar uma área de price, o que ela está dizendo? Eu quero controlar o meu lucro. São muitas variáveis que faz com que a farmácia tome uma decisão de diminuir o seu lucro. A própria guia da farmácia mesmo, a própria revista, mostra que mensalmente várias indústrias alteram o seu preço fábrica e PMC durante o mês. As farmácias pequenas e médias praticamente não percebem isso. E nessa falta de percepção, elas perdem dinheiro. Vou te dar um exemplo. O preço de um medicamento teve uma redução. E se ela tem um estoque muito grande daquele medicamento, fez com que ela comprasse um medicamento mais caro e agora ela está sem competitividade. Outro ponto também, o medicamento, ele aumentou o preço na revista. Se ele aumentou o preço na revista e você tinha um estoque, agora você está mais competitivo do que quem não estava, não tinha aquele estoque antes. Então são diversas as ações que você entra dentro da área de price que você fala, tem que ter alguém para controlar isso aqui para mim. E quando você fala montar uma área de price, não quer dizer que eu vou montar uma equipe inteira, ainda mais se você é uma farmácia pequena, mas é importante você dar os primeiros passos para começar a fazer esse controle dentro do seu negócio. E Giovanni, você que tem aí experiência e contato com diversas farmácias aí pelo país, onde você vê que estão os principais erros na hora que a farmácia vai precificar os seus produtos, suas categorias? Então, o principal erro hoje é a falta de noção. Por quê? Você não tem noção do que está ocorrendo. Então, quando você não tem noção do que está ocorrendo, aí você toma diversas atitudes. Tem muito achismo ainda nisso? E aí você está achando as coisas. Mas, assim, exemplo, tem algumas redes grandes. Aí as redes grandes vai e coloca o preço em algum produto lá, o Nimesulida, um preço lá embaixo. Então, o que acontece? Às vezes está até tendo prejuízo naquela ação lá. Mas é uma ação de percepção de preço. Então, elas querem mostrar que elas são mais baratas. Mas quando você vai para a realidade, você faz um comparativo dos preços das grandes redes com as farmácias pequenas, muitas vezes no mix completo, a farmácia menor, que seja as pequenas, estão mais competitivas em preço do que as grandes. Tudo isso por quê? Porque quando uma farmácia vê um preço de um produto específico mais barato, ela tenta baixar todos os preços dela de forma linear. Exemplo, um barbeador. Quanto que custa um barbeador? Né? Ninguém sabe exatamente quanto que custa. Você tem um range ali de quanto que ele vale. Então, isso não quer dizer que você tenha que ter o menor preço. Então, quanto que vale uma pasta de dente? Uma escova de dente?
Então, as pessoas estão dentro do range. E quando a farmácia pequena começa a querer ser mais barata que todos os outros produtos, e aí ela começa a ter um erro, e esse erro ela paga caro. Por que ela paga caro? Ela abre mão do seu lucro. Aí, só para concluir, mix de produto. Mix de produto é o seguinte: o dono da farmácia está lá, chega uma outra indústria e fala para ela assim: olha, compra esse meu medicamento, ele é mais barato, você vende mais barato do que o concorrente. Aí o cara fala: olha, excelente, se eu vendo mais barato, eu vou vender mais. Se eu compro mais barato e vendo mais, eu vou ter mais vendas. Aí, só que venda é uma ilusão. Por que venda é uma ilusão? Às vezes você vende mais. Quando você vende mais produtos, o que acontece? Você tem que pagar mais tributo. Com certeza. E você tem que comprar mais itens. Entendeu? E às vezes tem produtos que dá R$10 de lucro e você trocou por um produto que dá 3 de lucro. E aí às vezes você tem que vender 3, 4 vezes mais produto para compensar. Só que isso não acontece. Não existe uma elasticidade de 3 vezes. As pessoas não ficam 3 vezes mais doentes. Então, com isso, ele vendeu 2 vezes mais. Então, antes ele ganhava 10, agora ganha 6. Aí, como ele vendeu mais, ele teve que comprar mais, o lucro caiu e ele teve que contratar mais gente, de tanta gente que entrou na farmácia dele. Nisso, ele aumentou a despesa operacional e diminuiu o lucro bruto e o lucro operacional do seu negócio. Então, uma coisa que está acontecendo é essa falta de noção e essa falta de comparativo e simulações na hora de trocar um mix de produto. E aí tem farmácias que estão cheias de gente, mas a lucratividade está cada vez pior. Sim. Então aí esse é um grande erro. E Giovanni, pensando em tudo isso, quais são os principais passos para a precificação ideal? Então, primeiro, pelo jeito, é ter uma área de pricing, né? Pensando em tudo isso. Os primeiros passos são o seguinte. Primeiro, você vai ter que falar assim: eu quero uma mudança aqui dentro. Porque eu chego para dar consultoria em algumas empresas que elas me pedem e elas ficam brigando comigo. Pô, não gosto de markup, eu quero margem. Entendeu? Então é o seguinte: primeiro você tem que mudar o mindset, né? Tem que mudar. Você tem que mudar. Aí, a partir de você aceitar a mudança, aí você vai tomar a primeira decisão. Eu quero colocar a ordem no meu negócio. E o esquema é esse: ordem e progresso. Sim. Tá na bandeira do Brasil, né? Então é o seguinte: ordem é o seguinte: eu vou contratar ou definir uma pessoa que vai ser o responsável por price aqui dentro. E aí, na hora que você vai definir essa pessoa, não é só escolher ela. Dentro desse treinamento que eu dei hoje aqui, essa apresentação, eu estou liberando um teste para a pessoa saber se aquela pessoa tem a personalidade certa para ocupar esse cargo. Por quê? Se você colocar a pessoa errada, você treina a pessoa errada e daqui a um ano você não evoluiu nada em price. Tem que pôr a pessoa certa. Aí você, a partir do momento, definir a pessoa certa e eu vou desenvolver ela. Ela vai ter que entender sobre preço, vai entender margem, markup, a diferença entre os dois conceitos, entender sobre as regras de negócio de medicamentos, preço, fábrica, PMC, CMED, revista, lista positiva, negativa e neutra, porque tudo isso impacta na lucratividade. Cadastrou uma lista errada, pagou mais tributo, impactou no lucro, não deveria pagar. Então, você vai entender sobre substituição tributária, custo, lucro, precificação. Por quê? Às vezes eu preciso comparar um concorrente, um medicamento, versus outro concorrente. Eu vou definir qual eu vou colocar aqui dentro do meu negócio. Apesar esse aqui vender um pouco menos volume, no menor volume vale mais a pena do que esse que vende mais. Entendeu? Perfeito. Então você começa a ter isso. E dentro do desenvolvimento desse price, você vai ter que melhorar o cadastro, melhorar o processo, melhorar a precificação, precificação psicológica. Então você tem um caminho. E é esse caminho que eu demonstro nessa palestra. Perfeito, Giovanni. Inclusive, você já lançou alguns livros aqui junto com a Contento para falar sobre tributação, sobre essa questão de precificação. Queria que você falasse um pouco mais deles, até como eles podem ajudar as farmácias que querem adquirir mais conhecimento sobre esse assunto. Eu desenvolvi 2 livros aqui, foi um sucesso de vendas. O primeiro foi um livro sobre tributação de medicamentos. Teoricamente parecia um livro estranho, né? Quem vai comprar isso? Mas vendeu 2.000 unidades rapidamente. Sim. Esse já esgotou. E aí agora tem esse outro livro, né?
que é um livro de inteligência, informação de preço de venda. Esse livro, ele, além da tributação, ele ensina como você utilizar a matemática tributária e comercial. E o que é interessante desse livro aqui também é que na hora que você está lendo esse livro, você tem todos os conceitos aqui matemáticos e ainda tem um simulador Excel para cada case aqui dentro. E você ganha junto com o livro. E se você tiver na dúvida na hora que estiver lendo o livro, tem um QR Code que aparece um vídeo já para você assistir sobre essa dinâmica aqui. Então é quase um treinamento, né? Mas falta, olha só pra você ver, falta 50 unidades para acabar dos 2.000. Então tá acabando esse livro. Quem quiser entrar no site da Syntax, você consegue adquirir as últimas unidades que faltam desse livro. Mas a ideia é sempre assim, sempre ajudar. Então, quando eu acordo cedo, eu falo, Deus, para que eu estou aqui? E hoje eu vim aqui nesse evento e o único intuito é ajudar as pessoas. Entendeu? E esses conteúdos que a gente passa tem muito valor. Tem muito valor porque muda muita gente. E eu tenho feedback de muita gente que alterou e implementou as coisas certas e conseguiram resultados. Então, a ideia da Syntax, a ideia minha, por trás de todo esse trabalho é sempre essa, ajudar. Perfeito, Giovanni. Muito obrigada. Obrigada pela audiência. E acompanhe os nossos outros vídeos aqui nos canais do Guia da Farmácia. Até mais. Tchau, tchau.